tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Infância em Cena e hoje temos uma convidada muito querida, muito especial, que eu já conheço de longa data, a Gabriela Poça, que é nutricionista aqui de Farroupilha e atua na região também. E nós vamos conversar hoje sobre as dificuldades alimentares na infância. Antes de passar a palavra para a Gabi, vou retirar aqui minha máscara para poder falar melhor e vou apresentar um pouquinho do currículo dela também. A Gabi, ela é nutricionista, então, né? Mãe do Miguel e do Luca, que isso já dá um grau um pouco mais elevado ao currículo, principalmente em se tratando de uma nutricionista na infância, né? É mestre em nutrição materno-infantil pela Universidade Federal de Porto Alegre, nutricionista escolar e clínica com muito amor, tendo acompanhado mais de 500 crianças nestes 12 anos de atuação na área, autora do projeto escolar Cozinhar, Amar e Alimentar, pesquisadora incansável da culinária, direcionada ao público infantil. Gabi, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Então. Vou tirar, então. Isso, fica bem à vontade, que a gente já tem uma distância aqui que não vai ter problema para a gente poder conversar. Gabi, eu pensei da gente iniciar esse assunto que é tão importante, né? Pensando na nossa atualidade, assim, eu estava fazendo uma reflexão sobre como é o dia a dia corrido para os adultos hoje, nos últimos tempos, né? A gente trabalha muito, a gente tem muitas coisas para fazer, e o momento da alimentação, ele exige um certo tempo, um certo preparo, né? Se tu vais fazer uma comida em casa, tu tem que pensar nos ingredientes, tem que ir no mercado, tu tem que comprar, tu tem que ter o tempo para fazer, né? E eu particularmente tenho visto muitas pessoas aderindo a uma alimentação mais industrializada, que é mais fácil, pronta, é mais rápida, porém não é tão saudável. E nisso tudo, nesse contexto, as crianças estão inseridas, né? Então, queria que tu comentasse um pouquinho para a gente iniciar, introduzir o assunto sobre essa questão. Isso, na verdade, né, Laura, o que os estudos mostram? Que na sua grande maioria a escola é que está fazendo o papel, né, de salvar um pouco o dia alimentar dessas crianças, né? Porque quando a gente pensa num cardápio escolar, a gente pensa ao inverso, né, inversamente do que tu veio de alimentos que tu comentou, que são esses ultraprocessados, esses alimentos fast foods, né, fáceis. A escola, né, vem buscar esses alimentos na sua versão in natura, minimamente processada. Então, uma criança que permanece o dia inteiro na escola, né, aí a escola tem um papel importante em estar fornecendo essa alimentação saudável. E aí o que os estudos mostram, né, a problemática que é o período em casa. Então, o consumo excessivo de gordura, de sódio, de açúcares que acontece no ambiente escolar. Isso fazendo uma análise de nutrientes, né, enfim, desses itens. Então, por que disso, né? Obviamente, porque hoje a praticidade de ter esses alimentos em casa, né? Eu chego em casa, eu entendo, a gente está cansado, eu vou lá, abro o meu congelador, tem uma lasanha congelada, algo nesse sentido, coloco lá, tá pronto. Né? No entanto, o que acontece? Né? A gente está cada vez mais aproximando as crianças desse padrão de alimentos ultraprocessados e criando um paladar diferente, né? Porque são alimentos salgados, são alimentos mais doces, e isso vai começar a ser a preferência das crianças. Né? E nós não estamos falando em criança de 9, 10 anos, a gente está falando em idades precoces, né? de bebês. O meu mestrado, eu trabalhei, né, com o consumo de alimentos com esse perfil antes de 2 anos. Né? E a grande maioria das crianças, antes de 1 ano, já tinham recebido refrigerante, já haviam recebido salgadinho, já haviam recebido, né, petit sucre, que é né, produtos tipo iogurte adocicados, ou seja, um momento de formação de hábitos alimentares já totalmente, né, distante do que a gente vê nas diretrizes alimentares, né, do Ministério da Saúde, que hoje, né, preconiza
o consumo de alimentos minimamente processados, né? O que é o grau de processamento, né? Que hoje é o que se tem de recomendação, é o quanto esse alimento é manipulado, é o quanto ele é processado, o quanto ele sai da sua versão in natura, como eu encontro na natureza. Então, esse grau de processamento. Então, a recomendação hoje é que se evite o uso de ultraprocessados na população como um todo. Então, quando a gente pensa em crianças pequenas, né, é inadmissível mais, né? Que isso seja aceito. E formação é uma coisa, depois ajustar esse hábito alimentar que está formado, o nível de dificuldade fica elevadíssimo, né? Então, é muito mais fácil formar bons hábitos do que eu mudar hábitos alimentares. Tá? Então, desde das idades precoces, quando eu penso em ter uma criança em casa, eu preciso me reinventar. A vida muda. Não dá mais para ser aquela refeição de casal, enfim, que é tudo muito rápido. Eu vou ter que pensar e rever meus hábitos alimentares. Não dá para meu filho estar comendo algo e eu comendo algo completamente oposto. Então, é um padrão familiar. A família inteira vai ter que repensar o que ela vem comendo. O que é muito interessante para todos, na verdade, porque a gente faz toda uma readequação de uma forma saudável, né? Eu estava me lembrando aqui, Gabi, agora, que a Gabi foi a minha nutricionista na minha gestação. E eu justamente busquei o teu auxílio na gestação para poder começar, durante a gestação, ter uma ingestão de alimentos mais saudáveis. Eu me lembro que tu fez toda a questão do cardápio, né? E um cardápio, assim, muito simples e muito prático, nada de coisas muito diferentes, porque eu particularmente não ia aderir se fosse um cardápio, assim, muito diferentão, assim, com coisas que seriam muito difíceis de fazer. Um cardápio simples, mas saudável, né? E eu tenho como experiência própria como isso deu super certo, né? Porque eu adequei, então, desde a minha gestação, eu sempre tive uma alimentação mais ou menos saudável. Depois, buscando o teu conhecimento, a tua ajuda profissional, durante a gestação, eu me senti um pouco mais segura para o momento da chegada do bebê. E aí eu me recordo que porque tu fizeste todo esse acompanhamento da gestação e depois que o Jorginho nasceu também, sim, tu fez esse acompanhamento da introdução alimentar, né? Porque eu me lembro que eu tinha vários, assim, eu ia dizer preconceito, mas não é isso. Vários conhecimentos de antigamente. Por exemplo, a minha mãe já tinha me preparado que o bebê, depois, as primeiras refeições do bebê eram sopas líquidas, né? Uhum. E aí eu me lembro que tu me introduziu esse conhecimento, que na verdade não, ele já pode comer comida, né? Com controle de sal, enfim. Mas foi muito interessante porque isso deu super certo, né? Eu consegui fazer isso, introduzir uma alimentação saudável para o meu filho desde bebê, desde pequeno. Eu me lembro de toda a orientação, né? Até os 2 anos, não consumir açúcar, né? Não consumir bolachinha recheada, salgadinhos, refrigerante, isso tudo foi super possível, né? Porque, na verdade, eu escuto alguns pais dizendo assim, mas meu filho só toma refrigerante, né? Mas como que ele só toma refrigerante, né? É porque de algum lugar o refrigerante ele não cai assim, né, do céu. Alguém introduziu essa bebida na casa, né? Então tem várias questões pra gente repensar com relação ao que a gente oferece. E agora eu tava pensando nas crianças que são muito seletivas, que tem a ver com a tua fala, né? De que se a gente conseguir desde pequeno introduzir uma alimentação saudável, variada, vai ser mais fácil do que trabalhar com uma criança com 7, 8 anos de idade que já tem uma alimentação muito seletiva, que quase nada ela come, né? Como é que funciona isso, assim? Como será que se instaura na vida de uma criança essa alimentação seletiva? Isso. Na verdade, existem algumas fases, né, em que as crianças passam. Então, até 2 anos, a criança tem um padrão de apetite bastante acentuado, ela come, ela se interessa. Aceita mais, né? Aceita muito mais. Então, é o momento de eu explorar bem a oferta de diferentes alimentos. Tá? A partir dos 2 anos, que inicia a fase pré-escolar, aí eu começo a ter a neofobia, aquela aversão, que é muito comum dessa fase.
os pais se desesperam muitas vezes com isso, né? Porque a criança, né, em função de diminuir o ritmo de crescimento, começa a rejeitar ou comer volumes menores. E o que passa a acontecer? Conflitos na hora da refeição, né? Então, chantagens ou recompensas, brigas na hora da mesa e também uma adaptação de cardápio. Aí né, a família começa a criar um cardápio específico para aquela criança, né? E muito restrito. Então, tem que ser sempre uma massa e daquele jeito, ou tem que ser sempre, né, arroz naquele formato, e, né, enfim, começa a restringir. E aí, quando eu converso muitas vezes com as famílias, eu digo, tá, mas tem outras coisas que ele comia? Mas não come mais. Tá? Então, volta a apresentar, né? Ele não pode ficar alienado desses outros alimentos. Então, a regra, né, assim, um conselho que se eu tivesse que dar é sempre ter um alimento da preferência da criança, né, preparado, um alimento que ela gosta mais ou menos, e um alimento que é da família, né? Que talvez naquele momento ela não esteja tão interessada. Mas não um cardápio adaptado para a criança. A criança tem que se adaptar ao cardápio da família. Desde que seja saudável da família também, né? Sim, obviamente. Se espera isso. Que seja, né? Então, a criança ela tem alguns direitos, tá? Que é definir qual é o ponto que ela quer parar de comer, tá? Então, como ela diminui esse volume alimentar, os pais acham que também está comendo pouco, né? E aí começa a forçar, começa a fazer com que ela consuma mais. E isso, qual a consequência? Eu afasto ainda mais a criança desse momento de refeição. Tanto é, né, que nós, quando conversamos sobre a nossa fala aqui hoje, eu falei que uma refeição com afeto, né? Que eu tenha no momento da refeição afeto. O que é uma refeição com afeto? Né? De eu me colocar também no lugar daquela criança, né? Como é que é provar algo que eu não conheço, né? Como é que é ter alguém forçando eu a comer, né? Então, a barriguinha dela, ela tem por direito definir, né, o ponto que ela tem que parar de comer. O cardápio é a família que define, não é a criança. Aquela pergunta típica, o que tu quer hoje de almoço? Nossa, Gabi, que interessante tu tocar nesse assunto. Bem então, não, o almoço hoje é esse, tá? Então, só que eu tenho que ser, né? A pessoa que pensa nesse cardápio, ela tem que ter esses preceitos de que eu tenho que ter algo que ela gosta também, né? Se ela não gosta de comer, vamos pensar, macarrão, e só tem macarrão, poxa, qual a chance de ser um insucesso, né? Muito grande. Então, eu tenho que planejar um cardápio e não questionar ela sobre o que, né, ela quer de refeição. Tá? E essas recompensas, né, ou essas, digamos que não come e aí recebe um outro alimento, a criança ela é, né, é um ser muito esperto, então ela também, né, começa a fazer algumas associações, né? Ela entende que esse comportamento dela gera algumas consequências, como por exemplo, eu tiro meu pai do sério, tiro a minha mãe do sério, a atenção vem para mim, tá? Segundo ponto, a minha mãe fica preocupada, ela me dá um mamá depois que eu faço isso. Nossa, isso acontece muito com crianças até em idades mais avançadas, 4, 5 anos de idade. Né? Então, o que tem que, né, a gente precisa, os pais respirarem, né, calma, tá? Se ela não quer comer naquele momento, enfim, ok, a refeição é essa, pode sair, né, sem comer, depois a gente conversa, eu vou guardar aqui a comida, e aí manter a calma, porque vai chegar um ponto em que a fome vem, né? E a relação entre tempo né, de jejum e fome é direta, né? Quanto maior o meu jejum, maior o meu nível de fome. Tá? Muitas vezes a criança acorda 10 da manhã, toma lá um copo gigante de leite, mais uma fatia de bolo, e a meio-dia querem que almoce, né?
e de manhã vamos supor que né, ficou por casa, não teve muitas atividades. Também não vai ter fome, né? Então a organização pré-almoço também é importante, tá? Mas a seletividade, né? A seletividade tem algumas classificações. Então, o seletivo mesmo é aquela criança que aceita um número muito pequeno de alimentos, até para que os pais possam entender, né, e avaliarem a situação na sua casa. Então, o seletivo é aquela criança que tem um número muito restrito, né, aceita 4, 5 tipos de alimento e tem que ser um alimento servido sempre nesse mesmo num padrão específico, né? Se o leite não for na cor, né, num tom de leite lá que usa o chocolate tal, gelado, em tal tempo, muito, né, muito específico. Muito específico, muito criterioso. Isso, né, é um ponto que pode gerar, né, enfim, uma hipótese de uma seletividade mais preocupante, né? Claro que tem que avaliar se essa criança está crescendo, está ganhando peso, né? Muitas vezes ela cresce, ela ganha peso e ganha até peso demais, né? Porque não quer dizer que o seletivo não vai buscar as calorias que ele precisa nos alimentos que ele recebe, né? Aqueles 5, 6 tipos, mas ele come em volume, né? Então, esse é um quadro. Agora, aquela criança que é mais, né, associada à birra e tal, mas, né, enfim, tem um leque maior de alimentos, né, esse não é um seletivo, né, que preocupe, que, enfim, tenha que fazer outras avaliações. E, geralmente, o seletivo, né, 95% dos casos, é alguma causa comportamental mesmo, né? São poucos os casos de seletivos orgânicos, né? Que tem alguma questão fisiológica associada, né? Algum distúrbio, né? Seja de mastigação. E esses são casos que tu atende na clínica. Caso algum pai escute agora a tua fala com relação a isso, se sinta angustiado, eles podem buscar tua ajuda na clínica. Sim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque não é o fato de sentar lá comigo que vai começar a comer, né? Então, é fazer testes, né? Criança só aceita batata, guisado, cenoura, enfim, alguns 5 itens. Bom, o que é parecido com batata? Aí, né? Aipim é uma tentativa de expandir esse cardápio, né, com itens similares. Né? Um trabalho que demanda bastante energia da família, né? Claro, todo o envolvimento. Né? E E que eu geralmente particularmente... é multiprofissional, não é só com nutricionista, né? Sim, eu particularmente acho bem importante esse trabalho, assim, o quanto antes, quando a família observa, porque eu fico pensando, tu estava mencionando um exemplo, né, da criança que só toma o leite se for naquela tonalidade, que é a quantidade de chocolate que se coloca, na temperatura que não pode ser nem muito morno, nem muito gelado, né? Na verdade, é uma criança que vai sofrer quando ela estiver em outros lugares. Por exemplo, na escola, quando ela for fazer um passeio na casa de um amigo, né? Quando ela for num aniversário, né? Porque, na verdade, nós temos que aprender a nos adaptar também às situações. Sim. E não ficar nesse específico que somente se a minha mãe fizer eu vou comer. Né? Então, como a gente tem que realmente olhar com muita atenção para essas situações quando elas aparecem. E a questão da obesidade, que foi algo que a gente não mencionou ainda, que também é algo que tem aparecido muito na infância, né, Gabi? Sim, sim. Os números, enfim, nacionais mostram isso, né? Mais de 30% ali das crianças estão, né, com o seu peso excessivo. Então, assim, onde é que nós estamos errando, né? Nós, família, enfim, e aí inclui as escolas, o que está acontecendo, né, com essas crianças? Envolve dinâmica familiar, obviamente, né? Uma falta de limites, né? Então também isso tem que ser pensado, mas o que está sendo comprado, o que está sendo levado para casa, né? Existem algumas crianças que estão com excesso de peso porque comem demais, seja do que for, né? É arroz e feijão, alimentos saudáveis, comem bastante.
Mas existem algumas crianças, né, que não é isso, né? Às vezes é porque, né, o pouco que ela come são alimentos com alta densidade calórica, alimentos com bastante caloria, muita gordura, né, e que, né, mesmo sendo uma porção pequena, né, no fim pode gerar um excesso de calorias e um aumento de peso. Tá? Então, essa oferta, né, sem limites, eu não digo que não é para oferecer, né? E quando eu trabalho com a família que tem uma criança com excesso de peso, a primeira coisa que eu trabalho é desmistificar alguns conceitos de que existem alimentos proibidos e de que existem alimentos permitidos, né? Porque geralmente chegam, conversam comigo e cortam tudo da criança, né? Uma criança acima do peso, ela não deve ser submetida a uma dieta similar a um adulto. Tem que se respeitar esse momento, afinal, ela vai ter as festinhas, né? Ela vai ter, né, a refeição, o alimento, as guloseimas, elas têm a infância como um momento, né, em que aparece, as pessoas oferecem isso, né? Então, não vou proibir ela de ter esses alimentos, mas aí tem que se fazer algumas negociações, né? E trabalhar muito com essa família, porque geralmente eles dizem que tá com pena e que não consegue dizer que não, né? A criança ela não tem discernimento de qual a consequência daquilo a longo prazo. Quem tem é a família. Exatamente, os adultos que têm que, na verdade, ficar atentos a isso, bem como tu mencionou antes, né, na tua fala, que quem tem que elaborar um cardápio, quem entende, deveria entender e estar atento ao que é saudável ou não para uma criança é o adulto. Por isso que a gente não deve fazer a pergunta, né? O que tu quer comer hoje? Né? Na verdade, é o que a família vai achar adequado para uma criança se alimentar e ela vai ter que, dentre esses alimentos, poder escolher. Tem o poder da escolha dela, mas não é ela que decide. Eu acho que essa é a questão, né? Não é ela que vai decidir. Né? E claro, o alimento doce, esse alimento ele é usado para muitas coisas, né? Então, se a criança está chorando, pega um chocolate para que tu possa te acalmar, né? A criança está ociosa e eu preciso trabalhar. Pega aqui, come isso, né? E aí eu consigo trabalhar. Então, assim como eu uso a TV, né? Pode ser usada a TV para distração. Às vezes eu dou um agrado usando o alimento. Verdade. Então, ou você tem que comer a salada para você ganhar a sobremesa, né? Ou seja, eu preciso sentir a dor para ganhar o prazer. Né? Então, não é, né? Esse é o melhor caminho, né? Se eu quero criar uma relação boa com o alimento. Tá? E aí, a participação do pai em tentar confortar a criança que está triste, né? A criança que está ociosa, com outras atividades, peraí, o que eu tô fazendo agora? Eu vou parar e vou dar uma atenção para ele, tá? Eu vou lá, vou distrair, vou brincar, né? Talvez não é isso ser com que alimento, ele tá querendo. Né? Tá? É isso que ele quer, ele não quer comida. Então, o obeso, ele não está atendendo muitas vezes uma fome física, ele quer atender outra coisa, porque o alimento passa emoções, né? Quando eu como, tem uma sensação boa. Então, ele também quer dar um sinal, né? O que eu quero quando eu como aquele alimento, ou que sensação eu quero ter quando eu tenho aquele alimento. E é um adulto, possivelmente, que vai, né, trazer o alimento para resolver algumas questões né, do dia a dia, né? Seja quando eu estou triste, eu como, né? Quando estou sem o que fazer, eu como. Quando alguém me xinga, eu como. Então, né, enfim, isso se inicia na infância, né? E muitas vezes, eu gosto bastante, assim, de falar para as famílias, né, que a gente, como eu falei, precisa respeitar a saciedade da criança. Então, daqui a pouco essa criança não tinha problema de peso, né? Mas aquela crença de que tem que raspar o prato, que não pode sobrar, que eu vou fazendo com que essa criança perca esse ponto de saciedade dela. Daqui a pouco... Ela poder entender quando é a hora de parar. É. Que ela tem essa capacidade, né? Isso. Então, quando eu peço para a criança digo que não pode sobrar no prato, quando eu acelero, vamos rapidinho, porque tem que
fazer outra coisa, né? Então, eu tenho que planejar uma refeição para que essa refeição possa ter um tempo, possa ser tranquila, né? E respeitando sempre o ponto de saciedade, a criança que define, tá? Claro, quando eu tô com uma criança com um quadro de excesso de peso, às vezes eu vou ter que... ela começa a não ter muito essa capacidade, né? Para de ter essa capacidade. E aí eu vou ter que colaborar, né? Como é que tá tua barriga agora? O teu estômago tá cheio? Tá muito cheio? Né? Ajudar ela a identificar, né? Para parar num ponto correto de refeição e não sempre, né? Muito cheia. Sim, em algumas situações o adulto vai ter que se colocar mais no sentido de ajudar por um tempo, né? Até poder retornar. Sim. Gabi, o nosso tempo hoje já está encerrando, né? Nossa. Eu acho que foi uma conversa muito legal, acho que a gente tocou em alguns aspectos bem importantes, né? E a gente pode, na verdade, a intenção, eu já tinha comentado contigo, né, que a intenção é fazer mais de um programa, né, conversando sobre a questão da alimentação, porque tem vários aspectos que a gente pode estar abordando. E se algum pai que está nos escutando, algum adulto, enfim, ficou interessado em saber mais, né, a respeito do trabalho que a Gabi realiza com crianças, então é só entrar em contato, né? A gente vai deixar aí nas redes sociais também o contato da Gabi para vocês poderem conversar, enfim, né? Porque às vezes a gente percebe que tem algumas famílias que se sentem muito angustiadas com essas situações da alimentação na infância, e que bom que a gente tem bons profissionais para poder nos ajudar. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço, Laura, foi um prazer, né? Nossa, tinha tanta coisa para falar ainda, mas é um tema, né, complexo e espero, né, que tenha ter contribuído, né, trazendo informações e para acalentar um pouquinho o coração dessas famílias, né? Porque eu sei que as famílias que têm crianças com dificuldades em relação à alimentação, né? Isso gera uma preocupação diária. Muito obrigada. Tá bem, então. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau.